Olá, sejam bem-vindos à aula 8 do curso de Fisiologia Vegetal e continuaremos discutindo o crescimento e o desenvolvimento das plantas e na aula de hoje nós vamos falar sobre o ritmo das plantas. Na questão dos ritmos nós vamos estudar 3 tópicos. O primeiro, o ritmo circadiano, o que é um fotoperiodismo, e vamos falar um pouco sobre o ensino por investigação. Então a aula de hoje tem uma característica um pouco diferente, porque eu vou trazer para vocês como que esse conteúdo que eu estou ensinando hoje para vocês aqui no curso de licenciatura, como é que eu posso transformar esse conteúdo a partir de uma abordagem didática específica que eu ensino por investigação, como eu transformo ele numa aula que pode ser um pouco mais instigante e interessante para o seu aluno. Bom, eu deixei para vocês uma pergunta que estava relacionada a essa foto da Dama da Noite, que é uma flor que abre durante a noite e fecha durante o dia. E durante a noite ela também exala um perfume que durante o dia você não percebe. E a minha pergunta foi como é que as plantas conseguem reconhecer que está de dia e que está de noite, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que as plantas elas têm um ritmo interno de funcionamento que se chama ritmo circadiano. O que é um ritmo circadiano? Primeira coisa, ele é um ritmo diário irregular, né? Que ele vai ocorrer ao mesmo tempo quando as condições ambientais são mantidas constantes, tá? Então, eu tenho que manter as condições ambientais do mesmo jeito para que esse ritmo aconteça. Então, os períodos de dia, de noite, eles têm que estar acontecendo de maneira regular para as plantas poderem regular a sua fisiologia em função deste ritmo. Tá? Quais são os fenômenos que a gente conhece numa planta que são circadianos, né, que acontecem todos os dias? A fotossíntese, né, então ela acontece quando tem luz solar, né? A germinação, ela depende de um ritmo interno da semente para ela poder acontecer. A emissão de perfume é um ritmo circadiano, não é qualquer hora do dia, não é o tempo inteiro em algumas plantas. A produção de hormônios, também, então, de novo, nas aulas passadas eu já discuti um pouco com vocês sobre os hormônios e vocês vão ver hoje que os hormônios estão ligados a esses ritmos que as plantas têm. Tá? Ao alongamento do caule, então o caule crescer também é um ritmo circadiano, a velocidade da divisão celular e a abertura de flores, todos esses são fenômenos fisiológicos que estão controlados por esse ritmo que a planta tem, que é endógeno, é dela mesma, né? Ele também tem fatores genéticos que estão aí influenciando esse ritmo circadiano. Bom, quais fatores ambientais podem também controlar o ritmo de uma planta? Por exemplo, no caso aqui da Dama da Noite, o polinizador, que é essa mariposa, né? Que é uma outra planta também que abre durante a noite, as mariposas elas têm hábitos noturnos. Então, a planta também abre a sua flor no período noturno, que é para ela poder ser polinizada. Esse é um caso muito interessante, né, como eu já disse na aula anterior, de coevolução. Ou seja, tanto o inseto quanto essa planta evoluíram, né, tiveram suas transformações selecionadas ao longo do tempo, de maneira muito próxima uma espécie da outra. Tá? Eu vou contar aqui para vocês um pouco sobre o fotoperiodismo, né, que na verdade são as respostas que as plantas dão a ritmos de luz, de claro e de escuro, né? E esse ritmo, na verdade, a gente vai olhar hoje um ritmo que é um ritmo diário, né, circadiano, né, de 24 horas, e vocês vão entender como que as plantas, então, respondem a esses ritmos de luz diferentes. No caso aqui do fotoperiodismo, a gente tem 3 tipos de plantas que a gente chama de plantas de dia longo, plantas de dia curto e plantas neutras. As plantas de dia longo, elas são plantas que elas só vão florescer em períodos de luz que são mais longos do que um valor crítico. Então vamos supor aqui que o nosso valor crítico, eu esteja marcando aqui 12 horas. No caso dessas plantas, elas só vão produzir flor se elas estiverem expostas à luz 12 horas ou mais. Se não tiver 12 horas de exposição à luz ou mais, essas plantas não vão florescer. Aqui eu dou 2 exemplos, o espinafre e a alface, são plantas que precisam no mínimo de 12 horas de luz para elas poderem produzir flores. No caso, por exemplo, do crisântemo ou do morango,
elas são plantas de dia curto, então elas precisam de menos de 12 horas. Aqui no caso, essas plantas precisam de bem pouco tempo de luz, mais ou menos aqui 8 horas de luz, para que elas possam produzir flores, tá? E no caso das plantas neutras, para elas tanto faz, né? Elas florescem independente do fotoperíodo que você tem aí, do período de luz que você tem aí. Então 12 horas, 16 horas ou então 8 horas seriam suficientes para essas plantas produzirem flores. No caso, o girassol e o arroz são exemplos de plantas neutras, né? Quando eu penso aqui no ensino por investigação, e agora eu quero que vocês pensem um pouco nessa teoria que eu acabei de falar para vocês, de como que são os tipos de planta, e o que a gente faz com o aluno lá no ensino médio e no ensino fundamental. O aluno do ensino médio e do ensino fundamental, ele é capaz de dizer para a gente muitas coisas que eles pensam a respeito dos fenômenos fisiológicos que acontecem com as plantas. No caso do ensino por investigação, o que a gente quer que o aluno faça é que ele se aproxime cada vez mais do fazer científico. Eu quero estimular no aluno a capacidade que ele tem de usar as formas de pensar cientificamente para resolver problemas. E esses problemas que eu apresento para ele na sala de aula são problemas que só podem ser resolvidos a partir de uma investigação científica. Isso não quer dizer que na sala de aula, toda hora e todo tempo, você vai fazer experimentos, né? Mas, às vezes, você pode lançar problemas para os alunos discutirem que não necessariamente sejam problemas de experimentos que eles tenham feito, mas que eles possam, às vezes, analisar resultados de experimentos que já foram feitos, né? É o que a gente chama de resolver experimentos por lápis e papel, né? Não há necessidade de uma reprodução do experimento. Às vezes, um vídeo pode ser um recurso muito bom para você mostrar para o aluno qual é a solução para o problema, ou como é que se investiga aquele problema, como é que se cria dados para aquele problema e como é que você faz depois para chegar às conclusões dos dados observados, tá? No ensino por investigação, o que a gente quer é que o aluno compreenda que a ciência tem um caráter social muito importante, tanto na produção, na avaliação e na divulgação do conhecimento, tá? Então a gente quer que o aluno participe na sala de aula dessas coisas. Ele produz conhecimento, ele avalia e ele divulga. Lógico que nós não estamos aqui querendo dizer que um aluno de ensino médio ou fundamental vá ser cientista. Mas a gente também não ensina matemática para alguém ser matemático, a gente não ensina geografia para alguém ser geógrafo, né? A gente ensina essas coisas para que a pessoa aumente seu repertório cultural e não necessariamente que ele siga uma carreira na área da ciência, né? Bom, o que a gente faz numa aula que tem ensino por investigação? O que eu quero que os alunos façam? Que eles levantem e testem hipóteses, que eles identifiquem variáveis e as relações que tem entre essas variáveis, né? Que ele faça generalizações e explicações, tá? Que ele faça registro das coisas que ele observa ou das coisas que ele pesquisa e que ele apresente e defenda as suas ideias baseado nessas coisas que ele fez antes, tá? Bom, uma aula investigativa, né, ela tem alguns passos, algumas etapas. Então, a primeira delas é o levantamento de um problema, tá? Depois que a gente levanta um problema, a gente tenta resolver esse problema com os alunos, tá? E depois a gente tenta sistematizar. E essa sistematização ela pode ser tanto coletiva como individual. Ou seja, na hora de sistematizar, eu posso dar uma explicação para todos e todos ouvem, ou então todos concluem as coisas e eu escrevo na lousa o que eles concluíram, ou eu posso pedir uma sistematização que seja uma sistematização um pouco mais individualizada. Então, assim, ó, você escreve o que você pensa para eu poder, então, avaliar o que você está pensando, tá? Então, eu vou então retomar um problema para vocês, vou mostrar um problema para vocês e ver como que a gente resolve esse problema. Então, olha só, foi feito então um experimento com plantas de dia curto e dia longo, tá? Então, veja só, o que eu vou fazer agora aqui com vocês é mostrar para vocês como esse conhecimento que eu acabei de falar sobre os ritmos das plantas se transforma numa aula e como é que seria essa aula, tá? Então, eu apresento esse problema. Uma planta de dia curto e uma planta de dia longo, plantas, na verdade, né, foram
de fotoperíodo crítico de 12 horas, foram submetidas a 3 condições diferentes. Então, na primeira condição, eu planto tanto a planta de dia curto quanto de dia longo, eu deixo ela 14 horas de luz e 10 horas de escuro. Tá? Na segunda condição, eu coloco 11 horas de luz, tá? E 13 de escuro. Na terceira condição, e essa é a mais instigante de todas, eu coloco 11 horas de luz, 3 de escuro, dou um flash, igual um flash de fotografia, e depois deixo 10 horas de escuro novamente. Tá? Bom, quando eu apresento esse problema para o aluno, o que eu espero que ele faça? Se ele sabe o que são plantas de dia curto e dia longo, está na hora da gente, então, começar a pensar no problema. Tá? Então, veja só, se a planta é uma planta de dia curto, o fotoperíodo crítico dela é de 12 horas, ou seja, com 12 horas ou menos de luz, ela floresce. Então, se eu olho isso aqui, qual é a suposição que eu começo a pedir para que eles façam? Né? Então, assim, olha, vejam as situações e o que vocês acham que vai acontecer. Né? O que vocês pensam que vai acontecer? Então, o que a gente espera que o aluno responda para nós é que, se o fotoperíodo dela é curto e tem 11 horas de exposição à luz, então essa planta vai florescer. Se o fotoperíodo dela é longo, uma exposição de 11 horas não é suficiente para ela florescer. Tá? Mas se ela tiver 14 horas de exposição de luz, uma planta de dia longo, então, irá florescer. Tá? Mas o que acontece quando a gente joga um flash de luz no meio desse período? Então, aqui é o resultado experimental. Eu coloquei aqui 2 plantas. A de dia longo é o espinafre e a de dia curto é o morango. Tá? Então, olha só que interessante o resultado experimental. Quando eu coloco aqui, né, uma planta de dia longo com um fotoperíodo bastante maior que o fotoperíodo crítico, vamos voltar lá para a gente ver qual é a quantidade de horas. Então, 14 horas de luz, 10 de escuro, 11 e 13. Tá? Então, olha só. Com 14 horas de luz, né, e 10 de escuro, então aqui é luz e escuro. O que aconteceu com o espinafre? Ele floresceu. Lógico, ele é uma planta de dia longo. Né? Se eu coloco, então, 11 horas de luz e 13 de escuro, não vai florescer. Ela é uma planta de dia longo. Ela precisa de muito mais do que isso. Ela precisa, no mínimo, de 12 horas. Quando eu dei um flash de luz, nessa daqui que ficou 11 horas na luz, né? Depois 3 horas no escuro, teve um flash de luz e depois mais 10 horas de escuro, ela floresceu. Interessante isso. E aí é essa hora em que a gente pergunta para o aluno por que será que ele acha que isso está acontecendo, né? E é interessante deixar os alunos discutirem isso. Já na planta de dia longo, de dia curto, que é o morango, quando ele estava na primeira situação, que eu expus ele a muitas horas de luz, 14 horas de luz, foi demais para ele não vai florescer. Então, o morango não floresceu nesse caso. Quando eu coloquei ele em 11 horas de luz, é o ideal, ele precisa de 12 ou menos, ele floresceu. Mas quando eu dei o flash de luz, mesmo com 11 horas, né, em que ele estava na luz, né, então 11 horas na luz, depois no escuro, né, ele ficou mais 3. Né, mesmo caso aqui, o flash de luz e depois mais 10 de escuro, não foi suficiente para a planta florescer mesmo com as 11 horas. Bom, qual é a conclusão que a gente chega com esse experimento? Que o período de escuro não pode ser interrompido. Né? No caso aqui, mesmo com 11 horas, eu interrompi o período de escuro, essa planta não floresceu. Já aqui, o período de escuro foi interrompido por um flash de luz, esse flash de luz já é suficiente para, mesmo com pouca luz, de 11 horas de luz, já é suficiente para a planta
produzir flores, né? Bom, essa é uma técnica bastante interessante que muitos agricultores usam de dar flechas de luz em câmeras de plantas para que elas possam florescer, né? Então, quais resultados, né, na hora da sistematização, o que eu espero da discussão dos alunos? Eu espero que eles digam coisas parecidas com essas, não iguais a essas, tá? São parecidas com essas. Então eles digam o quê? Que plantas de dia curto florescem, né, quando o fotoperíodo é menor do que algum valor crítico. Essas palavras que eles vão falando para vocês, essas frases que eles vão externalizando para vocês, elas são importantes de você registrar, ou deles mesmos registrarem, para eles entenderem que o que eles estão fazendo é produzir conhecimento. Eles estão interpretando um dado experimental, né? Então, plantas de dias longos, elas vão florescer apenas quando o fotoperíodo é maior do que o valor crítico, né? No período de escuro, né, quando ele é interrompido, mesmo que seja por um lampejo, né, as plantas de dia longo florescem, mesmo quando o período diário de luz é mais curto, né? Então essa é a coisa que é intrigante, que é inquietante. No ensino por investigação, você tem que ter momentos em que você desestrutura a forma do aluno pensar, né? Então o flash de luz ali no meio e o resultado experimental é aquilo que tira você da expectativa mais provável das coisas acontecerem. O pulso de luz durante o dia, né, durante o período escuro, tem um efeito oposto em uma planta de dia curto, ou seja, ela impede a floração. Tá? Bom, então, como eu disse para vocês, as plantas, né, elas têm esses ciclos circadianos de controles ambientais, como a gente viu aqui no exercício, né, e eu vou deixar aqui para vocês uma pergunta para a semana que vem, né, para a próxima aula, sobre o controle da germinação. Nós já vimos como é o controle do crescimento, o movimento e o ritmo. Vocês viram um pouco sobre o ensino por investigação e nas próximas aulas nós vamos estudar um pouco melhor como que é a germinação de sementes. Ok? Então, obrigado e até a próxima.